Bom, então com relação a essa dúvida, né, exposta pela Luciana a respeito da análise da palavra, né, eu encaminhei para vocês então, né, aquele formulário para facilitar a realização desse passo, de modo que vocês pudessem ter de maneira mais clara, né, ciência do que deveria ser procurado com esse passo, né, que é chamado análise da palavra. Então, eu vou abrir rapidamente aqui para nós olharmos e vou compartilhar a tela com vocês. E a gente pode ir tirando eventuais dúvidas, né? Inclusive, vou comentar, acho que a Luciana mencionou. Estão vendo aí o documento de Word? Sim. Tá. Então vocês vejam que nesse documento eu coloquei exatamente, né, 5 tabelas que contêm os mesmos elementos, né, cada uma correspondente a uma ocorrência que vocês deverão analisar. Uma ocorrência da palavra-chave que foi selecionada da perícope com que você está trabalhando, né, ou as palavras-chave que foram selecionadas das perícopes com que vocês estão trabalhando. E cada ocorrência dessa, então, pode ser analisada tomando por base uma dessas 5 tabelas aqui. E a última tabela ali, ela serve para vocês fazerem um comentário final a respeito das conclusões às quais vocês chegaram sobre a possibilidade ou não, né, de rever a tradução dessa palavra-chave na perícope que vocês estão trabalhando, à luz do que vocês observaram do uso dessa mesma palavra-chave nas ocorrências selecionadas, né? Então, a gente olhando as tabelas, são 5 tabelas exatamente iguais, nós temos ali os 5 elementos, né? Então, ocorrência 1, né? Vocês vão indicar ali qual é o versículo, né? De onde ou a partir do qual vocês vão analisar a palavra-chave, né? Uma ocorrência, a primeira ocorrência. Então, o primeiro elemento é uma tradução pessoal do versículo ou escolha de uma versão bíblica em português. Como nós estamos fazendo um trabalho exegético, eu sugeriria que vocês procurassem fazer uma tradução pessoal de cada versículo, né, que represente uma ocorrência da palavra-chave. Mas, assim, não estou obrigando vocês a fazerem isso, né? Se vocês quiserem, em vez disso, escolherem uma versão bíblica em português, Almeida, Bíblia de Jerusalém, né, e outras, podem, então, transcrever a versão em português aqui nesse campo, em vez de traduzir o texto. Embora o ideal seria uma tradução pessoal do versículo do hebraico para o português.
No segundo ponto, né? Isso, só voltando ao primeiro ponto, se vocês optarem por escolher uma versão bíblica em português, vocês devem utilizar a mesma versão bíblica para análise de todas as ocorrências, tá? Então, não é usar na ocorrência 1 uma versão bíblica, na ocorrência 2 uma versão bíblica, não. Elege uma versão bíblica, a Bíblia de Jerusalém, ou a Almeida, né, ou a NVI, enfim. Elege uma e a partir dessa, então, faz a transcrição do versículo em que se dá a ocorrência da palavra-chave no português. Lembrando, né, só que vocês receberam também uma lista, né, de todas as ocorrências das palavras-chave a partir de uma concordância hebraica. Então, são aqueles versículos, ou dentre aqueles versículos ali, listados no arquivo que eu mandei para cada um de vocês, que vocês vão selecionar as 5 ocorrências, né, que eu estou exigindo para o exame da palavra-chave, né? Um outro lembrete que eu faço, algo que eu disse também, é que, preferencialmente, vocês devem ler todas essas ocorrências que aparecem nessas listas, para depois, então, fazerem a seleção de 5, tá? Para que a escolha das ocorrências ela não seja aleatória, mas ela seja realmente baseada no conhecimento amplo de todas as ocorrências da palavra-chave na Bíblia hebraica. Então, passo número 1, ler todas as ocorrências, conferir todas aquelas ocorrências listadas, né, no arquivo que eu mandei para vocês. E passo número 2, selecionar as 5 ocorrências que vocês vão analisar. E o passo número 3 é começar, então, a preencher essas tabelas, né? Começando com a primeira ocorrência selecionada, depois passando para a segunda e assim por diante. Então, voltando aqui à tabelinha, né? Ponto B, análise gramatical da palavra-chave. Vocês descreverem, né, como é que esta palavra aparece no texto. Se é um substantivo, né, se esse substantivo é masculino ou feminino, se ele está no plural, se ele está no singular, se ele está no estado absoluto ou no estado construto, né, e assim por diante. Se é um verbo, dizer qual é o tronco verbal no qual o verbo está conjugado, se é o cal, se é o nifal, se é o piel, se é o rifel, se é o rofal, se é o ritpaeu e assim por diante. Dizer se o verbo ele está ocorrendo na qualidade de ação perfeita ou na qualidade de ação imperfeita, né? Se o verbo ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, se a segunda ou terceira pessoa, singular ou plural, é masculina ou feminina e assim por diante, tá? Então é descrever minuciosamente, né, como é que gramaticalmente a palavra está sendo utilizada ali no versículo, tá? Ponto C, descrição do contexto imediato do versículo, né? O que vem logo antes e o que vem logo depois. Né? É você dizer o que o versículo anterior àquele em que a palavra-chave ocorre diz, fazer uma descrição, né, do que o versículo anterior diz e do que o versículo posterior ao versículo em que a palavra-chave ocorre está dizendo, né? Claro, você está analisando o versículo da ocorrência, tá? Você não está analisando o versículo da sua perícope em que a palavra-chave ocorre. Você está analisando uma ocorrência dessa palavra-chave em outro versículo. Em relação a este versículo, então, dessa ocorrência que você está analisando, você vai descrever o que se diz antes e o que se diz depois. O
que diz o versículo anterior e o que diz o versículo posterior, tá? Letra D, né, informação dada pelo versículo. Aqui você vai então descrever o que o versículo em que a palavra-chave ocorre, que é o versículo em que você está analisando agora, a ocorrência que você está analisando, o que este versículo informa, o que ele está dizendo, né? E, eventualmente, o que essa palavra-chave que ocorre nesse versículo está comunicando. E o ponto E, né, a letra E, é a conclusão dessa análise da ocorrência, né? Você vai informar, né, ou você vai fazer uma reflexão sobre a possível contribuição que o uso dessa palavra-chave nesta ocorrência que você está analisando pode oferecer para o entendimento da palavra-chave na perícope que você está fazendo exegese. Tá? Então, vamos supor, né, que você esteja analisando exegeticamente a sua perícope e a palavra-chave escolhida para analisar seja a palavra byte, a palavra casa, né? Então você vai ter lá a lista de ocorrências, de todas as ocorrências da palavra byte na Bíblia hebraica. Dali você vai selecionar 5. Aí você pega a primeira ocorrência que você selecionou, né, e depois de preencher essa tabela com as informações requeridas, você vai concluir, bom, a palavra byte nesta ocorrência significa isso, né? A palavra byte na Bíblia hebraica, por exemplo, ela pode significar tanto a casa, o domicílio, né, em que a família se abriga, quanto em alguns contextos ela pode significar templo. Então aí você vai analisar qual é o significado da palavra byte. A palavra byte, casa, às vezes também pode significar em alguns contextos família. Por exemplo, na expressão casa de Davi, a palavra byte significa família, linhagem, descendência, né? Dinastia. Então, você vai pegar a palavra byte nesta ocorrência primeiro que você está analisando, e ali no ponto E você vai dizer, bom, a palavra byte aqui, nessa ocorrência, segundo constatado, ela significa tal coisa, né? E a partir desse entendimento, né, eu posso concluir que o uso desta palavra byte na minha perícope, né, pode talvez ser entendido como o mesmo uso que a palavra tem aqui nessa ocorrência que eu estou examinando. Ou então, né, definitivamente, por essas razões, o uso da palavra byte nesta ocorrência que eu estou analisando é diferente do significado, ou tem um significado diferente daquele em que a palavra byte está sendo utilizada, com que a palavra byte está sendo utilizada na perícope que eu estou trabalhando. Tá? Então, esse ponto E é para você concluir de que maneira o uso da palavra-chave que você está analisando na ocorrência ajuda você a entender melhor o que significa esta mesma palavra na perícope com que você está trabalhando, ou sobre a qual você está trabalhando. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? É necessário que eu esclareça melhor o uso dessa tabela? Para mim ficou claro agora, professor. Então, assim, quando eu montei essa tabela de ocorrências, né, de análise de ocorrências, eu tentei colocar da maneira mais clara possível o que deve ser observado nisso que eu estou chamando de exame de ocorrências da palavra-chave, né? Porque a razão do exame de ocorrências é reunir o número, né,
O ideal seria analisar todas as ocorrências da palavra na Bíblia hebraica, né? Essa é uma exigência da exegese, né? Mas como a gente está fazendo exegese pela primeira vez, nós estamos fazendo aqui um exercício de aplicação dos passos, para vocês saberem como é que se faz, então eu optei por que a gente selecione apenas 5 ocorrências, né, para poder analisar. Então, essa análise de ocorrências, ela tem o objetivo justamente de ampliar o chamado campo semântico, ou campo de significados de uma determinada palavra, de maneira que esse campo de significados nos ajude a compreender melhor, né, as possibilidades de tradução dessa palavra na perícope com a qual nós estamos trabalhando, com a qual nós eventualmente estivermos trabalhando. Tá? Se vocês observarem, por exemplo, alguns manuais aí de exegese bíblica, né, os autores, alguns autores vão ser até mais exigentes, né? Eles vão dizer, olha, esse exame de vocabulário, esse exame da palavra-chave, ele deve ser feito a partir de uma análise de todas as ocorrências dessa palavra na Bíblia hebraica e também de possíveis ocorrências dessa palavra em documentos extrabíblicos da antiguidade, né? E não só isso, né? A ocorrência dessa palavra em documentos extrabíblicos de hebraico antigo, né? Que ocorram, que apareça eventualmente, né? Em outros documentos que a arqueologia tenha desenterrado, tenha recuperado, assim como equivalentes dessa palavra em línguas aparentadas com o hebraico, né? Por exemplo, no aramaico, no ugarítico, né? Em outras línguas antigas que teriam uma relação familiar com o hebraico, né, em termos de colocação do hebraico dentro de uma família maior de línguas. Se vocês quiserem ver, por exemplo, esse tipo de análise mais de perto, vocês podem conferir, por exemplo, obras como o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, das edições Vida Nova. Nessa obra, né, que segue o mesmo esquema de outras obras, né, que não foram ainda traduzidas em português, mas são obras também de análise não só teológica das palavras bíblicas, né, mas também análise lexicográfica. Então vocês vão perceber que nesse dicionário existe, logo no princípio do verbete, né, logo no princípio da palavra, assim, que está sendo objeto do artigo desenvolvido ali pelo autor, né, há um exame etimológico da palavra. E aí o autor então vai dizer, essa palavra ela tem cognatos, ou ela tem palavras que têm a mesma raiz, ou uma raiz comum, né, em tais e tais línguas. E em tais e tais línguas, esses cognatos significam tal coisa. E isso ajuda ou não ajuda a compreender possíveis significados que essa palavra pode ter no uso nos textos bíblicos. Então, um bom lugar para vocês analisarem isso seria uma obra como o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, das edições Vida Nova, né, que mostra que na exegese bíblica, né, quando feita de fato obedecendo rigorosamente à exigência de cada passo, no exame da palavra-chave existe também essa possibilidade de você examinar os chamados equivalentes em outras línguas semíticas semelhantes, né?
outras línguas que têm, né, digamos, um parentesco linguístico ali na região. Então, vai se analisar línguas antigas como o garítico, o acádico, né, o sumério e assim por diante, dependendo de se realmente se consegue encontrar um equivalente, né, etimologicamente falando, de uma determinada palavra bíblica nesses outros idiomas antigos. Então, assim, a Biblioteca da Este tem acesso, né, tem um exemplar desse Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. E aí, então, para quem estiver na Este, tiver curiosidade, né, pode dar uma olhada depois para conferir isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Alguma pergunta, alguma colocação? Querem que eu explique melhor algum ponto dessa tabela de ocorrência, de análise de ocorrência? Ou querem que eu explique ela toda novamente? Por mim, não precisa, professor. E, como eu disse, eu comecei, mas eu não consegui terminar, né? Então, eu acho que quando surgir dúvida vai ser quando eu começar a terminar essa tarefa. Então, aí qualquer coisa eu entro em contato com o senhor. Certo. Ok. Bom, então, deixando esse exame da palavra-chave, né? A gente passa então para a questão do exame do lugar. Então, no exame do lugar, a gente, como eu expliquei para vocês, né? Nesses dias aí que nós tivemos sem aula por conta do feriado de Corpus Christi, o exame do lugar ele envolve basicamente duas coisas. Ele envolve, primeiro, um conhecimento da história de Israel daquele período em que a narrativa que vocês estão analisando se situa. Certo? Então, por exemplo, a Juliana tá analisando o texto de 2 Reis 19, não é isso? É 18. 18, 2 Reis 9 18. a 12. Então vamos lá, né? 2 Reis, capítulo 18, versículos 9 a 12. Então, uma notícia relacionada ao rei Oséias, né, do norte de Israel, especificamente uma notícia relacionada à queda da Samaria, né, o ataque do rei Salmanasar V, rei assírio, né, contra a cidade da Samaria, né, e a deportação de alguns habitantes do Reino do Norte para a Síria, né, por conta dessa invasão de Salmanasar V. Então, em termos de análise do lugar, né, a Juliana ela vai precisar estudar a história de Israel desse período, final do século VIII, né, e procurar entender o que foi essa invasão e destruição da Samaria, capital do Reino do Norte, por que isso aconteceu,
o que se pode saber a respeito do governo desse rei do norte, Oséias, o que provocou, né, a intervenção tão drástica dos assírios, que literalmente destruiu o Reino do Norte. O Reino do Norte vai desaparecer aqui, né? Então é preciso uma análise da história de Israel relacionada a este fato que está sendo narrado aqui, tá? Então essa é a primeira leitura, né? O texto, a narrativa, está falando sobre a queda da Samaria por conta da intervenção dos assírios. Então é preciso primeiro estudar a história de Israel para saber o que está disponível em termos de informação historiográfica sobre esse acontecimento e depois a análise do que a narrativa está dizendo a respeito dele, tá? Essa é a primeira coisa, né? E aqui, então, como a gente está falando de estudo da história de Israel, né? Desse momento que é narrado pelo texto, a Juliana, que está trabalhando com ele, também vai precisar investigar, né? O que estava acontecendo em Israel em termos de economia, qual era a política estabelecida pelo rei Oséias ali em Samaria, o que se pode saber sobre a religião praticada na Samaria nesse período, né? E qual era o tipo de relação que havia entre Oséias e os assírios, que acabou fazendo com que os assírios se voltassem contra Oséias de forma tão violenta a ponto de destruírem a Samaria, levarem parte da população deportada e acabarem de vez com o Reino do Norte. Então, essas questões relacionadas à política, economia, à religião e à história de Israel são objeto dessa primeira parte da análise do lugar. Tudo bem até aqui? Peraí, quer dizer que tem mais ainda? Não é só isso, Sim. professor? Essa é a primeira parte, né? Porque essa primeira parte procura analisar, né, aquilo que a narrativa está informando, né? Ela está dando notícia a respeito de um momento histórico. Então vamos lá ver as informações que estão disponíveis a respeito desse momento histórico para ver o quanto isso nos ajuda a compreender o que a narrativa está dizendo, né? Porque, como você percebeu, Juliana, né, a narrativa ela não é tão exaustiva na informação de um acontecimento tão importante quanto esse, né, que foi a invasão assíria da Samaria e a destruição do Reino do Norte, né? Então é preciso colher mais dados, né? Enfim. Para entender isso que o senhor falou, eu tive que ler todo o Segundo Reis, porque nesses versículos que eu tenho ali da minha perícope não informam muito esse contexto. Então, até para tu entender, eu tive até para entender o porquê e ver que não, essa é só uma parte, né? Se tu pegar só essa perícope, a gente entende que começou ali. É uma situação única de exílio, mas na verdade não, já no capítulo 17 já tem algumas deportações, então eu tive que ler para entender o, o, o livro inteiro, né? Senão tu não entende. Exatamente. Isso que a Juliana fez, né, é algo que recomenda-se que vocês façam também, né? Por quê? Porque quando a gente analisa, né, isso também, de certa maneira, tem a ver com essa segunda parte da análise do lugar que eu vou mencionar agora, né? Quando a gente analisa uma determinada perícope, a gente tem que saber que esse texto não é um texto isolado, né? É claro, a gente está fazendo um recorte, a gente está focando a nossa atenção sobre essa passagem especificamente, mas essa passagem ela está inserida num contexto literário maior, né? Que é o contexto do livro inteiro no qual a gente está
concentrando os nossos estudos. Então, é preciso conhecer todo o conteúdo do livro para saber como é que esse perícope se encaixa, no caso de um livro narrativo como Segundo Reis, né? Saber como é que esse perícope se encaixa na narrativa toda que está sendo desenvolvida, tá? E aí entra a segunda parte, né, dessa análise do lugar, né, que eu chamei de análise externa, se eu não me engano, né? Eu coloquei lá no nosso WhatsApp, né, eu chamei de análise externa, né? Deixa eu só conferir aqui. Análise do exterior da narrativa, né? Essa análise do exterior da narrativa, ela tem o objetivo de investigar o contexto de produção da narrativa. Então, quer dizer, uma coisa é analisar a narrativa por dentro, quer dizer, o que ela informa e o contexto histórico ao qual ela se refere. É uma coisa. Outra coisa é você analisar o contexto histórico que está produzindo essa narrativa, que é um contexto histórico posterior àquele que a narrativa está narrando. Então, por exemplo, o contexto histórico que a narrativa da Juliana está narrando é o do final do século VIII, quando o rei Salmanasar V ele invade a Samaria e destrói a cidade, põe fim ao reino de Israel e deporta parte da população para a Síria. Esse é o contexto histórico informado pela narrativa interior. Agora, e o contexto histórico de quem está escrevendo essa narrativa? Qual é? Então, isso agora a gente precisa saber, né? E nesse sentido, vocês deverão tomar por base o livro do Thomas Homer que eu indiquei para vocês. Como a gente já falou várias vezes, né? As perícopes que nós distribuímos entre nós para trabalhar, todas elas fazem parte de uma grande obra literária que é chamada de obra historiográfica deuteronomista. E como nós também já aprendemos, essa obra historiográfica deuteronomista, ela não foi feita de uma vez só. Ela foi elaborada paulatinamente, ela foi elaborada gradativamente, né? E o Thomas Homer, em particular, é um autor que procura oferecer a sua hipótese para explicar quais os passos ou quais os momentos que constituíram a formação desta obra historiográfica deuteronomista do início até o final. Então, por exemplo, ele vai basicamente dividir a formação da história deuteronomista em 3 momentos. No período assírio, no período babilônico e no período persa. Então, cabe agora, né, pegando ainda o exemplo da perícope da Juliana. Agora, a Juliana, por exemplo, ela está lendo lá, né, segundo Reis 18, 9 a 11, 9 a 12, né? É isso, né, Juliana? Segundo Reis 18, 9 a 12, né? Isso, aham. Olha que interessante lá o versículo 12, né? O autor desta narrativa em particular conclui ela dizendo o seguinte: isso aconteceu, a invasão de Salmanasar V, a destruição de Samaria e a deportação de uma população para a Síria, isso aconteceu porque eles não obedeceram a palavra de Yahvé, seu Deus, e violaram a sua aliança, não obedeceram a tudo que prescreveram Moisés, servo de Yahvé, não ouviram nem puseram em prática. Ora, esse autor ele está fazendo um juízo teológico a respeito deste acontecimento que ele está narrando.
Agora, é preciso saber, então, em que momento da formação da história deuteronomista se pode localizar essa teologia que esse autor está utilizando aqui para criticar ou para analisar o evento. Então, a leitura da obra do Thomas Homer ajuda nesse sentido. Ele vai dizer lá, né, a obra historiográfica deuteronomista, quando ela começa a ser desenvolvida no período assírio, as questões que os deuteronomistas estão tratando, as questões teológicas, são essas, essas e essas. Quando essa obra volta a ser trabalhada no período babilônico, quando os judeus estão exilados, as preocupações teológicas são essas, essas e essas. Quando essa obra, então, ela é terminada no período persa, há outras questões teológicas que estão sendo trabalhadas. Então, o que a Juliana vai fazer, por exemplo? Ela vai, a partir da leitura do texto do Thomas Homer, tentar localizar em que período da formação da história deuteronomista, segundo a teoria do Thomas Homer, essa narrativa aqui pode ser localizada. Será que é quando a história deuteronomista começou a ser escrita no período assírio? Será que é quando a história deuteronomista estava sendo escrita durante o período babilônico? Ou será que é na etapa final de produção da história deuteronomista, que, segundo Thomas Homer, foi durante o período persa? Entenderam isso? Teoricamente, sim. Agora vamos botar em prática esse negócio. Pensa num troço difícil. Mas é porque isso atende, Juliana, a uma questão que eu coloquei ali também no WhatsApp, né? Os autores bíblicos, eles não estão simplesmente interessados em informar fatos do passado, né? É da mesma maneira que nós hoje, né? A gente não estuda história, por exemplo, simplesmente para saber história do Brasil. Vamos colocar assim, né? A gente não estuda história do Brasil simplesmente para saber o que aconteceu no passado. A gente estuda história do Brasil para tentar compreender a nossa própria realidade atual, né? E, naturalmente, a gente também, a partir, né, de uma compreensão da nossa própria história contemporânea, a gente acaba fazendo um juízo a respeito dos fatos do passado, né? A gente acaba lendo também os fatos do passado à luz do que nós experimentamos hoje, à luz daquilo ou dos problemas ou das dúvidas, das indagações, das perguntas que nós temos hoje na nossa própria época. Então, os autores deuteronomistas estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão revisitando, resgatando fatos da história de Israel e estão fazendo isso de tal maneira a responder perguntas que eles têm na sua própria época. E a partir disso, eles estão interpretando o passado. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que os autores bíblicos não querem simplesmente contar o passado, mas eles querem lançar um olhar para o passado que os ajude a tratar questões ou tratar problemas próprios da sua época, né? De certa maneira, fazer do passado um ponto de partida a partir do qual interagir com o futuro, interagir com o presente, né? Então, as narrativas bíblicas, né? Só para ficar nesse tipo nesse tipo textual, tipo narrativo, né? As narrativas bíblicas, elas não são simplesmente contação do passado, né? Elas são geralmente leitura do passado à luz das preocupações que os narradores na sua própria época têm.
quando a gente faz, então, essa análise externa da narrativa, que a gente está tentando detectar é justamente o que esses narradores estão pensando e como é que eles estão avaliando criticamente o passado que eles estão contando e o que eles estão tomando como critério, principalmente teológico, para análise desse passado. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, né? Vocês já sabem que uma característica, né, da história deuteronomista é essa polêmica grande com a questão dos chamados ídolos, né? Ou dos outros deuses. Então, os deuteronomistas, vocês já conhecem, né? Essa marca da literatura deles, né? Eles são completamente hostis a quaisquer manifestações de culto em Israel que fossem distintas do culto que era prestado a Javé no Templo de Jerusalém. Então eles condenam todos os santuários dedicados a Javé ou não que fossem rivais ou nos quais os israelitas e judaítas prestassem culto, além do santuário de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. E também eles são completamente hostis a outros deuses e outras deusas, né? Então, eles vão fazer um juízo, a partir da sua própria teologia, a respeito desses cultos. Agora, se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, né, e voltar naquele período histórico que os deuteronomistas estão descrevendo de forma crítica, ou a respeito dos quais eles estão fazendo uma crítica teológica, né? E a gente pudesse entrevistar, por exemplo, um sujeito lá no Israel do Norte que está indo bem belo e faceiro oferecer um sacrifício num determinado templo dedicado ao Javé, no qual existe lá uma estátua de Javé, e do lado da estátua de Javé uma representação da esposa divina de Javé, Asherá. Aí a gente entrevista o sujeito e descobre com surpresa que para ele aquele culto ali é a coisa mais normal do mundo e a mais correta a ser feita. E que ele tem uma teologia própria dele, uma teologia própria da aldeia dele, que admite perfeitamente um culto desse casal divino, em que Javé é o deus masculino e Asherá é a deusa feminina. Cada qual com a sua mitologia, com as suas narrativas, né, relacionadas ali principalmente ao casamento divino, e os ritos que estão previstos nessas mesmas narrativas precisam ser cumpridos ali naquele culto. Então a gente percebe com isso dois momentos históricos e teológicos muito distintos, né? Só que o que nós, leitores do século XXI, temos em mãos? A gente tem apenas a narrativa que nos foi transmitida pelo deuteronomista, ou pelos deuteronomistas, mas que não está narrando só a vida desse sujeito que estava lá, oferecendo o seu sacrifício a Javé, ao lado de uma esposa divina, Asherá, né? A gente está recebendo também da parte desses autores deuteronomistas um juízo de valor teológico. Então, isso faz uma grande diferença na análise do período histórico que está sendo expresso na narrativa. Porque a gente está recebendo essa narrativa lida pelas lentes de autores que estão vivendo muito tempo depois do ocorrido e que não estão preocupados ou interessados em simplesmente transmitir o conhecimento de um acontecimento histórico, mas fazer sobre ele um juízo teológico de valor. Ficou claro isso? Sim.
Então, por exemplo, ó, uma leitura ingênua e superficial desse texto da Juliana vai concluir o seguinte: ah, os israelitas de fato eram maus, porque eles ouviram o tempo todo que eles deveriam adorar somente a Javé no templo de Jerusalém, nenhum outro lugar mais, mas eles insistiam em adorar outros deuses, em cultuar em outros santuários, em oferecer sacrifícios em outros lugares que não no templo de Jerusalém. Então Javé esgotou a paciência e mandou os assírios lá para acabar com eles. Bem feito. Quer dizer, geralmente uma leitura superficial vai chegar a essa conclusão. Eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. Só que se você puder voltar ao passado e dizer isso para o sujeito que está indo lá, fazer a oferenda dele lá no culto, lá no lugar de culto que não é o templo de Jerusalém, é outro templo qualquer, né? Mas um templo dedicado a Javé, né? E dedicado a uma esposa de Javé, que a gente sabe que existiu efetivamente esse tipo de culto em Israel. Em alguns lugares, Javé foi adorado com uma consorte, né? Com uma esposa divina do lado, que era Asherá, né? Aí vamos supor que a gente vai lá e aí a gente fala para esse sujeito, ó, isso aí que você está fazendo é errado, porque Javé não quer nada disso que você está fazendo aí. Aí o sujeito vai dizer, pera lá, como assim Javé não quer? Pois eu tenho aqui uma série de tradições que meus pais me ensinaram, que o sacerdote desse tempo me ensinou, que toda a minha aldeia acredita, segundo a qual Javé, sim, ele tem uma história com essa deusa Asherá, e o nosso culto a gente celebra há muito tempo, e a gente tem as nossas histórias, as nossas tradições relacionadas a Javé e a sua esposa, e a gente está convicto de que o certo a fazer é isso aqui mesmo. Então percebem qual é o drama da coisa? Né? O cara vai dizer lá, olha, a vontade de Javé não tem nada a ver com isso aí que você está dizendo. Eu tenho que ir lá para o templo de Jerusalém, né, levar o produto do meu trabalho lá para o santuário do rei. Por quê? Por que Javé tem que ser adorado só lá? Se eu aprendi a minha vida toda que eu posso adorar Javé aqui e que o culto de Javé e da sua esposa é um culto absolutamente legítimo. Eu tenho experiências de Javé e da sua esposa abençoando minha família, abençoando meus filhos, abençoando minha lavoura. Que história é essa de que eu tenho que só ir ao templo de Jerusalém e cultuar Javé exclusivamente lá? Então, a gente já teria duas visões discordantes a respeito do mesmo Deus, do Deus Javé. Uma do deuteronomista dizendo que o que esse sujeito que está cultuando Javé num templo em que Javé é adorado por sua esposa, ele está errado. Ele tem mais é que ser destruído, ele, a família dele, o templo dele e tudo mais. Né? E a outra, que é a visão que aparece aqui no texto que a Juliana está trabalhando. E outra visão é a desse mesmo senhor que vai dizer, não, né? Eu sempre aprendi que Javé, ele tem uma esposa, né? E a gente tem aqui os nossos ritos, a gente tem aqui a nossa forma de cultuar, né? A gente tem sido grandemente abençoado por manter a fidelidade a essas tradições. A gente sabe do que Javé gosta, do que Javé quer, a gente sabe do que a esposa dele gosta, do que ela quer, né? A gente reverencia ambos e entende que eles têm nos abençoado durante a vida toda. Então percebem qual é o drama da coisa? Sim, Pegar, por exemplo, o teu caso, Luciano. Você disse que já foi católica, né? sim. Eu por experiência própria, né? Em meu passado me condena nesse sentido, né? E felizmente eu não estou mais vinculado a este passado hediondo,
Meus avós eram paternos, né? Eles eram católicos, eles já são falecidos, e católicos eram durante a vida, e católicos permaneceram até a morte, né? E eu me lembro, né, de sendo criança ou adolescente formado como batista evangélico, né, azucrinando a cabeça da minha avó, tentando convencer minha avó que o culto lá que ela tinha na Igreja Católica, né, em relação a Maria, né, e em relação ao Sagrado Coração de Jesus e mais, que aquilo tudo ali era errado, era uma abominação, que ela devia abandonar aquilo lá. A minha avó, coitada, pacientemente explicava para mim, dizendo: olha, eu sei que isso aqui é uma estátua, eu sei que Maria não é essa pessoa aqui, eu sei que Jesus não está aqui nessa estátua, né? Mas isso é uma representação, uma lembrança, é um mecanismo que eu utilizo, é um instrumento que eu utilizo para poder me conectar, para poder reverenciar Jesus e Maria, né, de forma mais, enfim, né? Então, quer dizer, você tem dois discursos aí, né? O meu, que era o discurso próximo ao discurso deuteronomista, dizendo: ó, avó, para com esse negócio aí, porque esse negócio de adoração de ídolos, de imagens, é uma coisa errada. Você está fazendo, Deus não gosta. E aí tinha o discurso da minha avó, que ela aprendeu durante a vida toda dela, e que não, esse culto aqui agrada a Deus. Deus quer que eu faça isso. Né? Deus quer que eu reverencie a mãe do filho dele, né? Maria. Né? Enfim. E aí, Luciano, fico imaginando, enquanto você enquanto católico, o quanto talvez você tenha escutado de evangélicos esse tipo de papo furado, né? De que o que você estava fazendo era errado, que você tinha que parar com isso, esse negócio todo. Muito. Nossa, eu passei a minha vida praticamente até aqui, quase toda católica. Eu escutei muito, mas muito mesmo disso. E ainda para ajudar os amigos da minha sala, eu, eu, eu fui presenteada de que metade era da cristã e a outra metade da sala era da Assembleia de Deus. Aí só Uhum. eu e uma outra menina e a minha irmã que éramos católicas. Então, as mães não permitiam que a gente fizesse trabalho junto, nem conversasse, porque nós ia desviar a santinha delas. Era assim, muito Uhum. engraçado, porque eu cortava cabelo, era um absurdo. As filhas, né, as amigas gostavam, mas as mães, meu pai eterno, eu ia queimar no fogo do inferno. Isso era muito mal vista, assim, na sala, que eu fui muito castigada nesse ponto. Pois o meu primeiro emprego, meu chefe era da Batista, era pastor da Batista. Meu pai eterno, às vezes eu caía na besteira, o hábito, né? Aconteceu com minha Nossa Senhora, quando eu falava isso, quase que eu levava um tapa na boca, né? Porque o pastor ficava muito bravo porque eu falava isso. Mas eu passei bastante apuro com isso e foi bem estranho. Era estranho até hoje, eu acho estranho como que eles condenam, e é demais, né? Eles acham assim que isso você vai para o inferno mesmo. E eles falam pra gente que a gente ia. Eu, como era católica, não tinha mudado, então ouvi e deixava para lá, mas é muito ruim. É uma visão estranha, daí você acaba pensando, será que eu estou errada mesmo? Então, eu citei esse meu exemplo, né, e pedi para a Luciana falar um pouquinho, para mostrar para vocês como é que a coisa se dá em relação à história deuteronomista, né? Então, em muitos sentidos, né, esse posicionamento, por exemplo, de evangélicos contra católicos, ele segue muito de perto os passos do ensino deuteronomista.
né? Que simplesmente faz, a partir de uma teologia específica, faz um juízo de valor a respeito daquilo que está sendo narrado por esses mesmos deuteronomistas, né? Só que, certamente, o outro lado tinha um discurso diferente. E esse discurso diferente nem sempre dá para resgatar, porque não ficou conservado. A gente tem apenas, né, vestígios indiretos, né, diretos e indiretos ao mesmo tempo, desse outro lado, representados pelos materiais da arqueologia, né? Então, né, a arqueologia está desenterrando o tempo todo estátuas ou referências a outros deuses ali na Palestina, porque efetivamente o passado de Israel certamente foi um passado politeísta, né? E alguns autores da academia, né, eles escrevem, né, procurando mostrar que a Bíblia, por exemplo, que é a única coisa, digamos, né, o único patrimônio que o Israel bíblico efetivamente nos deixou, a Bíblia, o Antigo Testamento em particular, ele é em grande medida uma tentativa de Israel de fazer uma espécie de revisionismo da sua história. Em outras palavras, desvincular o seu próprio passado o quanto possível desse passado politeísta. Né? Agora, por que essa visão é a visão que praticamente é a majoritária no Antigo Testamento? Porque ela corresponde a um período da história de Israel tardio, no qual você já tem um Israel que passou pelo exílio, né? E está vivendo basicamente dentro do período persa, e que também já sofreu influência, né, da cultura persa e tudo mais, e que agora se entende como povo de, povo de um único Deus, o Deus Javé, que agora é entendido não mais como simplesmente o Deus que deve ser adorado por Israel, mas o único Deus que existe. De maneira que os deuses das outras nações, na verdade, não são deuses das outras nações. Eles são coisa falsa, coisa inventada, né? Coisa que Israel deve abominar com todas as forças. Só que quando Israel olhava para as suas tradições do passado, esbarrava com o fato de que o politeísmo, o maldito do politeísmo, na visão deles, né? O maldito do politeísmo estava lá assombrando as memórias do Israel do passado. Então, o Antigo Testamento, na verdade, é uma literatura que, na sua forma final, a forma com a qual ele nos chegou, tenta reescrever esse passado, né, demonizando tanto quanto possível o politeísmo e desvinculando Israel tanto quanto possível também nas suas origens desse passado politeísta, né? Então, é de fato uma transformação no pensamento religioso do antigo Israel, que passou de politeísta para monoteísta. E o que nos chegou, o que nos sobrou, digamos assim, é o legado espiritual desse Israel que já é monoteísta, né? E que faz a partir do monoteísmo essa leitura das suas origens, do seu passado, né? Que felizmente, né? Pelos documentos, né? Que ficaram preservados na Bíblia hebraica ou na Bíblia judaica, a gente consegue ainda reconstituir traços desse passado israelita politeísta, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a visão majoritária em que a Bíblia envolve esse passado é uma visão revisionista, uma visão
monoteísta. Estão compreendendo onde eu quero chegar? Sim. Então eu usei esse exemplo, né, do católico evangélico para mostrar mais ou menos qual é o descompasso que existe entre o que os deuteronomistas dizem a respeito da vida religiosa de Israel no período pré-exílico e o que efetivamente se compreendiam, os próprios israelitas compreendiam a respeito dessa própria vida, né? Os deuteronomistas detestam absolutamente o culto com imagens e o culto de Javé ao lado de outros deuses ou deusas, e o culto de Javé é celebrado em qualquer outro lugar que não o Templo de Jerusalém. Mas quem celebrava esses cultos não estava nem aí para essa crítica deuteronomista. Tinha uma outra visão, uma outra prática de culto, né? E o acontecimento do exílio, né, da destruição do Reino do Norte, da destruição do Reino do Sul, em termos políticos, né, foi resultado de uma série de fatores políticos, sociais, entre os quais a inabilidade de governantes israelitas e judaítas, né, em lidar ou inserir-se nas situações internacionais envolvendo os grandes impérios assírio e babilônico. A leitura religiosa que o deuteronomista faz é uma apreciação desses acontecimentos numa perspectiva específica, que não necessariamente é correta, é a perspectiva dele. Então, por isso, na exegese é importante a gente considerar a leitura dos textos nesse duplo nível. O nível do que está sendo expresso na narrativa, né, o que está sendo comunicado historicamente, né, e que a gente vai, então, investigar do ponto de vista dos dados disponíveis pela história de Israel, pela ciência na história de Israel, para a gente realmente tentar compreender aquele passado, o que se pode conhecer dele, né? O passado que está sendo narrado ali na narrativa, e esse outro nível da produção da narrativa, que envolve agora também um juízo teológico a respeito desse passado e do que foi esse passado. Certo? Então, por exemplo, se os deuteronomistas vivessem hoje, né, e eles fossem cristãos, e eles fossem narrar, por exemplo, a história do Brasil, cuja maior parte, né, é caracterizada pelo cristianismo católico, eles certamente iriam descer a lenha no cristianismo católico por causa do caráter iconista do cristianismo católico, quer dizer, da adoração de imagens. Eles iriam encher a paciência, né, dos seus leitores, dos seus catecúmenos, né, para convencê-los de que o cristianismo católico é uma abominação, porque adora, entre aspas, imagens. Só que se você for perguntar para qualquer católico, se você for honesto e perguntar e honesta e se informar com o católico ou com a católica a respeito da vivência religiosa dele ou dela, ele vai te dar um olhar completamente diferente. Perceberam qual é o sem querer plagiar lá o programa da Band, né? O programa de rádio da Band. Entenderam qual é o da coisa? Sim. Da mesma maneira, né? Se você pega, por exemplo, né, a, o posicionamento de teólogos católicos na época da Reforma Protestante, né, eles pintaram o pior quadro possível de Lutero. Por quê? Porque eles estavam falando a partir do seu lugar teológico que estava sendo duramente criticado por Lutero. Hoje, né, mais de 4 séculos depois,
posicionamento da Igreja Católica já é diferente em relação a Lutero. Você reconhece a importância do que Lutero disse, de algumas coisas que Lutero acentuou, né? Inclusive o Papa Francisco tem se mostrado bastante aberto, né, essa aproximação cada vez maior com a Igreja Luterana, né? Entendendo as duas igrejas não como rivais, não como inimigas, né? Mas como igrejas que podem dialogar, né? Enfim, é uma outra posição num outro momento histórico, né? Mas se você fosse para o século XVI e dissesse, ó, Lutero, o Papa está falando isso a seu respeito, Lutero ia dizer, não, de jeito nenhum, esse cara está equivocado. Então percebem qual é o da coisa? Sim. Então, uma coisa é o que a religiosidade de Israel, no período pré-exílico, era historicamente, né? A gente tem acesso parcial a isso pela narrativa, e justamente porque a gente tem acesso parcial a isso, a gente precisa investigar a história de Israel para saber o que se pode conhecer daquela realidade ali. Outra coisa completamente diferente é o juízo de valor teológico que o narrador, que escreve muito tempo depois dos fatos acontecidos, está fazendo a respeito desse período histórico que ele está narrando. E o juízo que ele está fazendo tem um objetivo didático. Ele quer contar essa história, mas contar essa história ensinando para o seu público o que, na percepção dele, deve ou não deve ser feito em termos de culto e de adoração a Javé. Entenderam isso? Sim. Tá. Alguma outra pergunta, alguma questão, alguma consideração que vocês queiram fazer sobre esse passo do lugar? Eu acho que agora não. Acho que é como a Ju falou, a hora que a gente começar a fazer, daí vai surgir as dúvidas. Mas ficou mais claro agora. Tá. Então, só recapitulando. Eu falei sobre esse exame do lugar a partir de duas perspectivas. A primeira, a chamada análise interna da narrativa. Então, a narrativa ela está falando sobre um determinado período da história de Israel, né? Então, vocês vão investigar a história de Israel para saber, naquele período histórico, como era a economia, como era a política, como era a religião, né? E de que maneira isso está mais ou menos refletido nas informações que a narrativa traz, tá? Segunda coisa é a análise externa da narrativa. Vocês vão tomar então como referencial teórico a obra do Thomas Homer para tentar situar essa narrativa dentro do processo de composição da história deuteronomista. Então, em que momento essa narrativa que vocês estão analisando pode ter sido composta e qual é o tipo de teologia deuteronomista que ela está comunicando? Certo? Certo? Tá. Eu acho que já é informação demais para vocês lidarem, né? Tem muita coisa então para fazer. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Então, aí na semana que vem eu falo, né, brevemente sobre a questão das perspectivas, né, como último passo. E aí a gente encerra, digamos, o conteúdo da nossa disciplina, né? Só lembrando, gente, que no grau B vocês vão entregar a exegese completa, né? E a exegese completa ela tem 3 pontos, né? Primeiro, ela tem que ter uma introdução, né? O desenvolvimento, que são os passos da exegese, e uma conclusão. Eu vou preparar um documento
principalmente para explicar melhor o que vocês devem escrever na introdução e na conclusão, tá? Mas é preciso saber que vocês vão entregar um texto que precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E o desenvolvimento são os passos ali da exegese, e vocês vão dividir por tópicos, né? Tópico 1, tradução, tópico 2, crítica textual, tópico 3, análise da forma, tópico 4, análise da palavra-chave, tópico 5, análise do lugar, e tópico 6, análise teológica e de perspectivas, tá? E aí depois a conclusão finalizando. E aí, por fim, também lá a lista das referências que vocês vão utilizar na pesquisa para realizar esse trabalho exegético completo. Mas essa parte Tudo bem? essa parte que foi dito agora, o senhor vai passar para a gente. É sobre cada uma que a gente vai colocar em ordem lá na hora de entregar o trabalho. Da introdução e conclusão, isso? Sim, que fala o que eu tenho que pôr em ordem lá. Sim, eu vou fazer um Tá. documento, né, mostrando para vocês direitinho o que contém cada parte dessa, né, principalmente introdução e conclusão. Porque o desenvolvimento você já sabe, é o que a gente vem falando durante o semestre todo, né? Cada um desses passos aí da exegese. Tradução, crítica textual, né? Análise da forma, análise da palavra-chave, análise do lugar e análise teológica e de perspectivas. E esses passos todos aí constituem o desenvolvimento, né, da exegese. Então, junto com o desenvolvimento, tem a introdução e a conclusão, que são a última coisa que a gente escreve. A gente só escreve isso depois que o desenvolvimento já está todo pronto. Tá? Tá bom. Então, a importância desse passo, né, que eu apresentei para vocês agora ao final, né, que é o do lugar, é principalmente, né, porque ele traz a problematização a respeito de duas questões, né? O que está sendo dito e quem está dizendo. Né? Então, o que está sendo dito, né, tem a ver com a análise interna da narrativa, que aí vai nos remeter também a um exame da história para saber que dados a gente dispõe para entender a sociedade daquele período que está sendo descrito ali na narrativa. E quem está dizendo tem a ver, então, com a análise externa da narrativa. A gente vai perguntar, então, pelo mundo do narrador. Está escrevendo quando e a partir de que teologia. E aí, então, a gente utiliza como referencial teórico a obra do Thomas Homer, né, a chamada História Deuteronomista. Tá certo? Podemos encerrar, então? Sim. Então, ficamos assim, gente. Eu vou colocar lá no YouTube, né, esse vídeo. E aí vocês podem, aí, durante a semana, assistirem outras vezes, para de repente recapitular algumas das coisas que foram ditas. E de repente tirar algumas dúvidas e tal, ou levantar outras perguntas que a gente pode tratar na semana que vem ou durante essa semana, se vocês quiserem escrever para mim, né? Colocar algum questionamento, né, que vocês eventualmente tenham. Então, fechamos? Obrigado, professor. Até breve. Então, muito obrigado e um bom final de semana para vocês. Bom fim de semana, professor. Até mais. Opa, já?